Gente, do nosso bate-papo. O senador já está na nossa live. Vamos então fazer o convite para o senador, para daqui a pouquinho também ao vivo no Facebook do Jornal Panorama também ser transmitido em nossa conversa. Antes de chamar o senador, o último recadinho, também acesse lá o nosso site, jornalpanoraminas.com.br, com as notícias da região, do sul de Minas, também do Campo das Vertentes e também aí das cidades da Zona da Mata Mineira. Então vamos chamar o senador para participar aqui da nossa conversa. Agora sim, o convidado do Jornal Panorama desta quinta-feira, o senador Carlos Viana, ele que foi eleito aí no ano de 2018 e, além de senador, né, também é o nosso convidado. Ele tem uma longa história no jornalismo também mineiro, já atuou como repórter, apresentador, radialista, em grandes veículos aí de Minas Gerais. Senador, seja bem-vindo ao Jornal Panorama, tudo bem com o senhor? Tudo bem, meu bom dia a você, Bruno, muito obrigado pelo convite. Uma alegria muito grande conversar com os nossos amigos e amigas de Baipendi, de toda a região, trazendo notícias aqui de Brasília. Estamos no Senado e podendo discutir os principais assuntos da nossa Minas Gerais, né? Graças a Deus, temos conseguido evoluir muito na posição política do nosso Estado, trazendo de volta os grandes projetos. Estou à disposição de vocês. Senador, uma curiosidade antes da gente começar para avaliar nossas questões pendentes aqui do Jornal Panorama. Você já está aí há 1 ano e meio, né, no Senado. Já acostumou a estar do lado daí, né, da política? Você que esteve tanto tempo do lado de cá do jornalismo, já acostumou? Posso falar uma coisa? Ainda não. Eu ainda tenho a alma de jornalista e, na verdade, eu estou político, né? Nós temos no Brasil uma visão de político profissional que, na minha opinião, devia mudar. Nós não deveríamos permitir reeleição mais de 2 mandatos para cargo nenhum, sabe? Eu acho que 2 anos teria que ser suficiente. A pessoa tinha que buscar 2 mandatos, desculpe, tinha que buscar outra saída. É o meu posicionamento. Eu acho que isso ajudaria muito na renovação, né? A pessoa, não tenho nada contra, naturalmente respeito aqueles que estão aí 4, 5 mandatos, não está. Mas o meu posicionamento é de que nós deveríamos ter uma renovação obrigatória. A pessoa ficaria lá uma reeleição só, depois teria que buscar outro cargo, ou então não sair da política e deixar. Então, eu, como senador, eu digo a você que é muito mais fácil ser jornalista do que ser senador. Por quê? Você é jornalista, eu, quando estava na rádio, na televisão, eu falava só por mim. Então, eu dava a minha opinião e ia embora para casa. Quem gostou, não gostou. Hoje, não. Hoje eu tenho que falar por 22 milhões de pessoas, né? 22 milhões que pensam diferente, que têm aspirações diferentes, que têm identidades diferentes, que são pessoas que veem a política de maneira diferente. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande em estabelecer a questão pública, o que é o interesse do país, o interesse de Minas Gerais. E isso gera insatisfações, naturalmente, de todos os lados. Então, ser jornalista, eu falo para você, é bem mais cômodo do que ser senador. A cobrança, imagino que seja muito grande também. Tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar. Político, se você não cobrar e se você não criticar, não se posiciona com relação às questões que as pessoas querem. Quanto mais forte for a cobrança, naturalmente, isso pode ter um efeito maior ou não. Dependendo do tipo de cobrança também, eu tenho observado aqui no Congresso, a forma como muitas vezes você organiza uma militância pode até prejudicar a causa. Porque gera nos políticos, né, vamos dizer assim, uma insatisfação sobre a forma como a questão é conduzida. Mas vamos lá. O senador, em relação à questão da Covid-19, né, temos aí no Brasil mais de 40 mil mortes já por consequência aí da Covid-19, e o Ministério da Saúde, nesses poucos mais de 3 meses aí da pandemia, já está aí no seu 3º ministro, né, à frente da Secretaria de Saúde. Entre erros e acertos, como é que o senhor avalia a saída, né? Como é que o senhor avalia
as ações que o governo e também o Brasil, de uma forma geral, está combatendo aí a pandemia? Olha, ô Bruno, essa é uma questão muito preocupante hoje para todos nós. Se nós observarmos lá fora os países que viveram uma situação semelhante à nossa, eles tiveram uma curva muito alta, né, pagaram um preço muito alto, que foi a questão do isolamento, como nós brasileiros estamos pagando, conseguiram controlar a primeira curva, mas estão agora vivendo uma segunda fase. A China, por exemplo, Pequim está isolada porque a doença voltou numa nova onda muito forte e o governo resolveu fechar a capital. Nós, no Brasil, estamos vivendo um momento em que a nossa primeira curva ainda continua alta. Nós estamos caminhando para um número muito maior de mortos e é possível que nós aqui no Brasil, ainda no meio da nossa curva, nos encontremos com a segunda lá fora, ou seja, alguma coisa não foi bem em relação à nossa maneira de administrar a crise no Brasil. Aqui, na minha opinião, faltou uma união, uma clareza muito grande entre o governo federal e os governos estaduais. A meu ver, o presidente da República, ele perdeu uma grande oportunidade de ter chamado os governadores para uma política pública única que ajudasse o país a sair dessa crise. O que nós vimos foi um enfrentamento naquela questão da radicalização, né? Eu mando, desmando, e isso não deu certo. O STF deu uma decisão garantindo aos governadores a possibilidade de agir, que é constitucional, não é contra, isso aí está na Constituição brasileira, e o resultado foi que nós ficamos à baila, nós estamos à deriva. Nós não sabemos claramente como as coisas vão acontecer e estamos também pagando um preço muito alto. Nós, esse ano, Bruno, nosso déficit orçamentário seria de 124 bilhões. Ele estaria sob controle para a queda. Mas com a Covid, nós já estamos falando em 400 bilhões de déficit nas contas públicas brasileiras. Nós vamos gastar, se a gente não tomar cuidado, 10 anos para poder consertar essas contas públicas. O que eu espero, e ainda há muito tempo, ontem, inclusive, no Palácio do Planalto, lá numa breve conversa com o presidente, eu espero que a gente, diante da quantidade de mortos que nós estamos, que está caminhando para 50 mil, a gente retome esse diálogo, retome essa unidade do governo federal com os estados para o bem da nação, né? Para o bem de todos. Porque se nós não nos cuidarmos, nós podemos ultrapassar, inclusive, os Estados Unidos em número de mortos até o início agora do segundo semestre. Nossa situação hoje é muito preocupante e não é por falta de recursos, é por falta de uma política em que todos nós tenhamos clareza do que vai acontecer. E é uma questão preocupante também aqui a situação de Minas Gerais. Temos aqui, né, senador, muitos hospitais filantrópicos, também santas casas, só que essa questão do diálogo também entre os municípios, muitos dependem de outros municípios maiores. Isso também é uma preocupação muito grande de muitos administradores públicos aqui da nossa região. O senhor também vê essa preocupação de cidades menores que acabam não tendo uma estrutura na área da saúde e acabam dependendo de outros municípios? Como é que você avalia a situação aqui de Minas Gerais, especificamente? Olha, Bruno, é muito boa pergunta. Minas Gerais é o estado brasileiro que tem o maior número de hospitais filantrópicos e santas casas, são quase 300. Numa situação muito precária. As santas casas e hospitais há anos vêm se arrastando, com de endividamento, com dificuldades, tanto pela questão da gestão que não é bem feita em alguns casos, como também saúde, financiamento correto para a saúde em nosso país. Em Minas, nós conseguimos agora um reforço muito importante de dinheiro para esses hospitais, para que eles possam se equipar na questão do combate à Covid. Em Minas, foram 2 bilhões, inclusive, que nós conseguimos liberar para as santas casas filantrópicas do país, dinheiro que já está na conta dos hospitais. E, além disso, nós estamos também distribuindo, no caso, entregando aos municípios, hoje, 120 bilhões de reais, dinheiro do orçamento, 60 vem para a questão das dívidas e 60 bilhões para a Covid e para as cidades terem a sua administração mantida. Por que nós estamos falando isso? Porque, no caso
de Baependi, por exemplo, foram 2.107.000, uma parte já está pago, já está na prefeitura. Minas Gerais, a meu ver, comemorou muito cedo os baixos números. Nós tivemos no estado um isolamento que no primeiro momento foi muito criticado, mas que agora se mostra o mais efetivo. Com a reabertura do comércio, com a reabertura do funcionamento que nós vamos ter que fazer mesmo, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que enfrentar, e a vinda de mineiros de fora, mineiros que trabalhavam em São Paulo, que trabalhavam no Rio de Janeiro, que trabalhavam no exterior e que ficaram em situação difícil, voltaram para Minas Gerais. Resultado, nós temos quase 600 cidades com pessoas contaminadas. Belo Horizonte, que era a capital brasileira com o menor índice de UTIs ocupadas por Covid, hoje já mudou a situação. Em 15 dias, nós subimos de 30 e poucos por cento para 83% de ocupação das UTIs. Nós temos que hoje nos preocupar muito com a gestão dos hospitais e principalmente com a questão dos equipamentos de segurança para os servidores da saúde. Porque o nosso índice também no Brasil de contaminação entre os servidores da saúde é alto, por falta de EPI, muitas vezes por falta de treinamento, outras vezes porque o hospital não oferece a condição necessária para que eles possam se proteger. Por isso, eu digo assim, nós estamos em uma fase que nós precisamos retomar uma política nacional de controle e de disciplina. Porque nós também, brasileiros, aqui vamos fazer uma crítica nossa, há uma indisciplina muito grande com relação a isso. Porque a contaminação, ela se faz pelo nariz ou pelas mãos. Então, se você usa a máscara, se você lava constantemente a mão, se você evita, mantém uma distância, isso vai passar. O problema é que quando fala assim, vamos abrir o comércio, lotam as ruas, lotam as lojas, muita gente não acredita que essa Covid exista, muita gente acha que isso foi inventado lá na China para poder prejudicar a população. Quer dizer, há uma ignorância em relação ao assunto que acaba no Brasil, infelizmente, gerando muito mais dúvidas. O senhor disse também, nessa última fala, que acabamos que comemoramos esses baixos números em Minas Gerais um pouco cedo. O senhor acha que a baixa testagem da população lá no início também gerou essa falsa sensação de que em Minas Gerais estava tudo controlado, que estava tudo tranquilo? Perfeitamente, porque a melhor maneira de você combater essa pandemia é informação. As pessoas têm que estar bem informadas sobre o que fazer. Se viesse uma contaminação com um número de mortes gigante no país, como a gente pode viver, com a população bem orientada, levando tudo da maneira que deveria, o sistema de saúde funcionando, olha, infelizmente nós colheríamos. Mas hoje, o grande problema nosso está na falta de informação. A testagem da população, ela é fundamental, mas ela nos dá um índice de trabalho, de como nós devemos agir. Por exemplo, tem uma pequena cidade do Planalto do Araxá, que eu recebi semana passada o relatório. Há uma empresa lá, uma mineradora, que decidiu testar todos os funcionários lá De repente, uma cidade com menos de 10 mil habitantes se viu com 168 pessoas com casos confirmados e assintomáticos. Observe o perigo que é isso. Então, essa pergunta sua, a resposta é sim. Nós já há muito tempo poderíamos estar com um índice de contaminação muito alto e não conseguimos tomar as precauções necessárias porque nós não tínhamos a informação correta. Perfeito. Vamos dar um alô também para o pessoal que está participando com a gente aqui no Facebook, também do Jornal Panorama. O Dionísio Caprone, ele que é vice-prefeito lá de Carvalhópolis, está assistindo a gente. Luiz Magalhães, vereador de Itaiandu, está com a gente. O João Marcos Ribeiro de Cruzília também está com a gente. Assistindo também a Claudinha Salles aqui de Baependi. O Ademir de Varginha. Agradeço aí todo mundo que está assistindo a conversa com o senador Carlos Viana aqui no Jornal Panorama. Também a nossa diretora-presidente aqui, a Carla Danitza Velasquez, falou que é um prazer ouvir o conceituado senador Carlos Viana. Obrigado em nome da diretoria e a equipe do Jornal Panorama. Senador, queria falar também um pouco sobre a questão do auxílio emergencial. O pessoal também participou aqui no Instagram perguntando sobre essa questão do auxílio emergencial. O Congresso Nacional, o Senado, também a Câmara dos Deputados, teve também um papel nesse auxílio emergencial para a população.
E também o Congresso também tem um papel aí na continuidade, né, desse Sim. auxílio ou não. Como é que está essa conversa com a equipe econômica do governo federal? Tem já alguma novidade em relação a esse auxílio Aham. emergencial? E como é que você avaliou esse auxílio para a população na época da pandemia? Bem, em primeiro lugar, esse auxílio veio numa hora, vamos dizer assim, fundamental. Desde o primeiro momento, e aqui eu preciso ser muito firme, o presidente manifestou, né, favorável a essa questão do auxílio. O valor inicial de R$ 300 foi pelo Congresso colocado em 500 e o próprio Ministério da Economia colocou em R$ 600. Já está pago. Para que você tenha uma ideia da importância dele, Bruno, nós aqui no Congresso, quando nós trabalhamos nesse assunto, no orçamento, nós imaginávamos 15 milhões de pessoas além do Bolsa Família. Nós já estamos em 65 milhões de pessoas, né, além do Bolsa, ou seja, quase 40 milhões de pessoas a mais entraram dentro do auxílio. Pessoas que o Brasil não conhecia, o Brasil não sabia quem eram invisíveis dentro de um governo. Vocês vejam bem, a questão de contas bancárias. Quase 30 milhões de brasileiros passaram a ter a primeira conta bancária por conta do auxílio. Eles passaram a existir. Brasileiros que nunca contribuíram com a Previdência, brasileiros que sempre trabalharam de forma informal e que estavam à margem do Estado. Essa experiência do auxílio emergencial, eu tenho certeza, ela vai mudar a forma como nós temos de fazer política pública no Brasil. Primeiro, nós precisamos saber quantas são as pessoas, onde elas estão e por quanto tempo elas precisam desse benefício para se tornarem independentes, porque nós também não podemos ficar mantendo essas pessoas o resto da vida por conta do dinheiro público. É diferente, por exemplo, de uma mãe que tem aí 4, 5 filhos e que não há como ela sair dessa situação. O Estado tem que ajudar essa mãe a criar esses filhos, colocar na escola. São situações excepcionais. Mas, em sua maioria, a pessoa vai receber ajuda e ela tem que ter um tempo dessa ajuda para que ela possa depois se tornar um profissional mais qualificado. Há uma possibilidade grande, já há um entendimento político de que o auxílio vai continuar. A discussão é o valor. Eu sei que muitos defendem os R$ 600, mas isso é um discurso muito fácil. Nós temos que entender qual vai ser o orçamento que nós vamos ter disponível no ano que vem. Essa responsabilidade nós temos que ter nessa hora. Como eu lhe disse, o Brasil previa esse ano 124 bilhões de déficit, vai para 400. Como é que nós vamos fazer para manter um auxílio emergencial no mesmo patamar, sendo que nós estamos endividando o país para poder vencer essa questão da pandemia? Esse é um assunto que vai ter que ser discutido com muita tranquilidade a partir, naturalmente, do segundo semestre, quando nós tivermos com mais clareza qual foi o tamanho do rombo que a pandemia deixou para trás. Hoje, o momento aqui é de discutirmos como que nós vamos evitar mortes. Eu defendo e tenho falado isso, olha, a gente precisa centrar a atenção no Congresso, também do Palácio do Planalto, em nós evitarmos a questão de morrer mais gente. Vai ser muito ruim para nós no Brasil, nós batemos aí 100 mil mortos, 120, 130 mil mortos. Vai ser uma injustiça muito grande diante de tudo aquilo que a gente tem feito e pode acontecer. Queira Deus que a gente controle, que a gente tenha uma política, mas hoje o pensamento tem que ser a gente proteger as pessoas. E para o ano que vem, nós discutimos qual o valor possível a ser pago em relação ao orçamento que nós teremos para o país. Esse rombo realmente, essa conta, uma hora vai chegar. Mas, senador, eu queria agradecer o senhor pela entrevista. Foi muito positivo aí a participação do senhor falando aqui com a nossa equipe do Jornal Panorama. Eu agradeço a entrevista. Queria que o senhor deixasse um recado final aí para os mineiros que estão escutando a gente, que vão escutar mais tarde, tanto no Facebook, também no canal do Spotify do Jornal Panorama. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado mais uma vez poder conversar. Senador aqui por 1 ano e meio, trabalhando muito. Minas Gerais hoje já conquistou um espaço político que era nosso, que nós perdemos ao longo das últimas décadas. Um Senado muito omisso, Senado onde a pessoa morava no Rio e dizia votar por Minas Gerais e outros cuidavam apenas dos próprios interesses. Eu hoje tenho me esforçado muito para que os grandes projetos
na área de duplicação de estradas, mobilidade, na questão aérea, possam voltar, e o governo federal tem respondido com muita seriedade, também com muita proximidade a nós em Minas. O momento político exige de nós, primeiro, serenidade. Segundo, boa informação. Nós estamos vivendo uma era de fake news e que você, com o jornal, ajuda e muito a combater para que as pessoas sejam bem informadas. Porque nós temos que ter medo, não é de sombra, nós temos que ter medo da ignorância, nós temos que ter medo da falta de informação. É disso que nós temos que ter medo no Brasil. Não de crescer democraticamente, de buscar ser um povo cada vez mais político amadurecido. Por isso eu vejo com muita satisfação uma conversa nossa e digo às pessoas que tenham confiança. Há políticos interessados em servir bem. Eu, graças a Deus, com muita humildade, sou um deles. Tenho buscado ser fiel e com muita responsabilidade pelo nosso Estado, e há muita coisa que nós vamos fazer. Num momento de crise como esse, né, naturalmente, me permita aqui exercer até a minha fé, como cristão evangélico que sou. Nós temos uma passagem muito comum que todos conhecem bem, que é quando o barco está em meio a uma tempestade, Jesus vem caminhando e Pedro pede para poder acompanhar Jesus. E Jesus diz, vai, vem logo. Ele, quando pisa na água, ele começa a afundar, por quê? Ele esquece da missão dele. Ele começa a olhar só o entorno, a tormenta, e começa ali a pedir socorro. A gente não pode olhar o momento da crise, ficar prestando atenção nessa onda que nós temos. A gente tem que ter muito foco no nosso objetivo, que é conduzir o país com responsabilidade, com paz e principalmente com união. É isso que nós estamos trabalhando aqui no Senado. Muito obrigado a vocês. Tá certo, então, muito obrigado aí a participação do senador Carlos Viana com a gente. Muitas pessoas participando aí no Facebook, pessoal de Governador Valadares, de Resende também, de outros estados, São José dos Campos, São Paulo. Eu agradeço todo mundo que participou no Facebook e o senador Carlos Viana pela presença aqui no Jornal Panorama. Senador, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos. Um abraço. Tá aí, esse foi o senador Carlos Viana conversando com a gente aqui, né, no Jornal Panorama. Se você ainda não segue a página do Jornal Panorama no Instagram, siga aí. Também entre lá depois no nosso Facebook do Jornal Panorama e acompanhe as nossas informações também da região e de todo o estado de Minas Gerais. A gente está com notícias aí de Minas Gerais, do Brasil e do mundo também nessa época aí da pandemia. Agradeço todo mundo que participou aqui pelo Instagram, muitas pessoas comentaram aqui com a gente. A Márcia também agradeceu aqui, disse que muito boa a live. Ô Márcia, muito obrigado aí pela participação aqui. Em breve também a gente pretende também convidar mais autoridades públicas aí de Minas Gerais para participar com a gente. Também o Vinícius Xavier também comentou aqui com a gente. A Direita Lagos também comentou aqui com a gente. Um grande abraço aí para o pessoal. E muitas pessoas participando com a gente. Você do Facebook, muito obrigado pela presença aqui na live com a nossa entrevista com o senador Carlos Viana. Grande abraço, até mais. Você do Instagram, reforço mais uma vez o convite. Siga aí a nossa página do Instagram, também curta lá o nosso Facebook do Jornal Panorama e entre no nosso site, jornalpanoramaminas.com.br. jornalpanoramaminas.com.br. Te agradece todo